Oi, espero que estejam todos bem. Sou o Luiz, sou enfermeiro. Estou criando esse canal Apoio Enfermagem para ajudar os profissionais de enfermagem no dia a dia das unidades básicas de saúde, principalmente quem trabalha no SUS, com ferramentas que vão ajudar tanto em relatórios, anotações de enfermagem, quanto na gestão, criação de planilhas, de produção e as normas do dia a dia da unidade. Espero que vocês gostem do conteúdo. Sigam, compartilhem e mandem comentários com que vai ajudar vocês aí para eu poder ajudar da melhor maneira. Bem-vindos ao canal. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de enfermagem na atenção básica. Vou trazer uma ferramenta para facilitar a criação de diagnóstico. Então, aqui vou lembrar as etapas da sistematização da assistência. Então, a primeira etapa é a coleta de dados, ou histórico de enfermagem. Então, aqui eu retiro os dados de antecedentes pessoais, familiares, o vínculo familiar, o Ecomapa, que são os pontos de apoio desse cidadão, então tanto na família quanto na comunidade que ele está inserido, suas queixas, medicações, alergias, exame físico. E através dessa coleta de dados, eu vou agrupar e interpretar esses dados para fazer minha avaliação, que é a criação do diagnóstico de enfermagem, utilizando a linguagem que seja adequada para cada caso. Então, eu posso utilizar o NANDA, a CIP, que é a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, ou a CIPESC, que é a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva. A CIPESC foi uma contribuição da Associação Brasileira de Enfermagem à CIP, entre os anos de 96 e 2000. A CIPESC está disponível na internet, né? Se colocar no Google CIPESC, eu vou achar o arquivo PDF com o livro. Né? Então, aqui tem as necessidades, por ordem, com o diagnóstico e com as intervenções sugeridas. A CIPESC ela é interessante por ser um instrumento pedagógico bom, né, para ser utilizado por professores na formação de enfermeiros. Ele leva em conta o processo de saúde e doença no âmbito social e é uma linguagem voltada para o campo de saúde coletiva. Então, ele é dividido em necessidades psicobiológicas, que são oxigenação, hidratação, entre outros, e as necessidades psicossociais, onde eu destaco duas aqui interessantes para a saúde coletiva, que é a questão de aprendizagem, educação e saúde, e a gregária, que é a questão do vínculo. Vou conversar sobre um caso aqui, né? Vou trazer dois casos bem simples, bem sucintos, para a gente entender como a gente vai fazer, né, criar nosso diagnóstico de enfermagem. Então, aqui, em consulta de puericultura, uma criança de 4 meses, com crescimento e desenvolvimento adequados para a idade, em aleitamento materno, exclusivo, vacinas em dia, vínculo familiar preservado, sem queixas apresentadas pela mãe. Então, não tenho evidências de problemas de saúde, como que eu crio o meu diagnóstico de enfermagem? Sempre quando eu não tenho evidência de problema de saúde, minhas intervenções têm que estar baseadas em boas práticas. Né? Então, eu tenho que estimular as boas práticas para cada caso. Então, aqui eu levantei alguns casos, alguns diagnósticos. Então, desenvolvimento da criança adequado, crescimento da criança adequado, estado vacinal adequado e vínculo mãe e filho preservado. Então, aqui, como que eu cheguei nesse diagnóstico? Então, o desenvolvimento adequado da criança, o que me definiu esse diagnóstico foi os marcos do desenvolvimento atingido em tempo adequado. Então, uma criança de 4 meses, ser colocada de bruços, já tem que estar levantando a cabeça, tem que estar interagindo socialmente, sorrindo, né? Então, é isso que me definiu esse diagnóstico. O segundo é o crescimento da criança adequado. O que definiu esse diagnóstico foram os dados antropométricos adequados à idade, então peso, altura, índice de massa corpórea e perímetro cefálico. O diagnóstico de enfermagem de estado vacinal adequado foi caracterizado pela vacinação adequada para a idade, então, olhando a carteirinha de vacina, ela tem que estar com as vacinas de até 4 meses em dia. E o último, que é o vínculo mãe-filho preservado. Esse já não consigo
uma avaliação objetiva. Então, é tudo informação que eu consigo pegar subjetivamente. Como que eu consigo chegar nesse mãe e filho? Percebendo a interação mãe e filho na consulta, a interação da mãe durante a consulta, perguntas, manifestação de interesse. E também posso pegar essa informação externamente, através da visita domiciliar ou através do agente comunitário de saúde, para quem é da estratégia de saúde da família, consegue também essa informação de vínculo através dos relatórios do ACS. E quando eu tenho evidência de problema de saúde, como que eu crio esse diagnóstico? Então, aqui eu trouxe um segundo caso, é uma gestante de segundo trimestre, 21 semanas, com queixa de dor abdominal, sem localização específica, excluído dor baixo ventre, com os parâmetros gestacionais altura uterina, batimento cardiofetal, índice de massa corpórea normais para idade gestacional, em uso de suplemento vitamínico adequadamente, a vacina DTPA não está registrada e refere não evacuar há 3 dias, sem queixas urinárias. Então, aqui eu tenho uma evidência de um problema de saúde, tenho uma queixa, como que eu posso criar esse diagnóstico? Então, eu levantei alguns diagnósticos aqui. Então, gestação de segundo trimestre normal, constipação e estado vacinal atrasado. Como que eu vou construir esse diagnóstico? Então, aqui eu coloquei o texto corrido para vocês. Na minha avaliação, eu posso escrever dessa maneira ou daquela outra maneira que vocês já viram. Então, aqui está gestação de segundo trimestre normal, caracterizada pelos parâmetros gestacionais normais para a idade gestacional. Então, apesar da queixa, ela estava com os parâmetros, com os exames todos feitos, tomando o suplemento vitamínico, então eu considero uma gestação de segundo trimestre normal. O segundo diagnóstico é uma constipação, que está relacionada à gestação, né? A gestação fisiologicamente faz a mulher ficar constipada, então a constipação está relacionada à gestação e é evidenciada pelas queixas, dor abdominal, padrão evacuatório alterado e o exame físico quando for o caso. E, por último, estado vacinal atrasado, evidenciado pela falta de dose de DPA. Então, aqui vocês viram que foram dados objetivos. Todos eu consegui levantar algum dado analisando números ou analisando fatos, dados. Então, no caso aqui, com 20 semanas, ela já está indicada a vacina de DTPA, por isso que ela está com o estado vacinal atrasado. E qual é a ferramenta facilitadora? Então, vocês viram que o CIPESC é um livro. A ferramenta nada mais é do que um arquivo de Excel que vai facilitar eu procurar esse diagnóstico de enfermagem para cada caso. Então, ele só vai me ajudar eu buscar esse diagnóstico com mais facilidade, né? Porque quem tem o livro à mão pode procurar no índice, página por página. Eu criei esse arquivo de Excel só para facilitar a busca. E eu posso editar para a minha necessidade. Então, se eu atendo só pré-natal, eu posso editar para que as buscas sejam só baseadas em pré-natal, ou se eu atendo só criança, ou se eu atendo só hipertenso. Então, aí eu posso editar conforme a minha necessidade. Então, aqui é um arquivo de Excel com todos os diagnósticos de enfermagem do CIPESC. Tá? Então, aqui estão as necessidades e aqui o diagnóstico de enfermagem nessa coluna, nessa última coluna aqui. O que eu preciso fazer? Vou colocar aqui a busca. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, criança. E aí ele vai me dar todos os diagnósticos possíveis para criança. Lembrando que o diagnóstico é tudo que está aqui nessa coluna, menos o que está entre parênteses. O que está entre parênteses é só para facilitar a busca. Então, aqui eu tenho todos os diagnósticos que posso utilizar para criança. Os outros eu também posso usar. Então, eu posso usar dor para criança também, mas eu coloquei os que eu mais uso para criança aqui. E na frente de cada diagnóstico, vocês vão ter um link que vai levar a um outro documento que vão ser as sugestão de intervenções. Então, eu vou abrir aqui o link aqui, risco para dispneia em criança. Eu abri o link aqui, as intervenções sugeridas. Logicamente que essa aqui é as intervenções que são sugestões.
eu posso ter as minhas intervenções além dessas aqui, ou até mesmo colocar aqui o que eu mais gosto de escrever, ou como eu gosto de escrever as orientações. Então, é um arquivo que eu posso editar. Eu vou disponibilizar ele por e-mail para quem quiser. Então, é só solicitar por esse e-mail aqui, apoioenfermagem@gmail.com. Eu vou estar respondendo com uma pasta compactada e com um arquivo de Word com as instruções de como abrir e como funciona. Né? Espero que ajude vocês. Entra no canal. Quem tiver alguma necessidade, queira sugerir algum conteúdo, só mandar nos comentários do vídeo ou mandar por e-mail mesmo. Eu vou tentar atender, ajudar da melhor forma possível. Obrigado, pessoal. Tchau.